Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Juscelino e eu quero dar as boas-vindas a mais uma lição de Escola Sabatina da Igreja Central de Natal. O tema do estudo de hoje, 21 de junho, tem como título A Palavra Viva de Deus e o Espírito Santo. Esta semana teremos como atividade, como tarefa, refletir sobre o tema da vivência na Palavra de Deus. A dimensão prática do estudo das Escrituras. Será que entender a vontade de Deus perpassa também a maneira com que eu vivencio o meu cotidiano, as minhas decisões? Nós vimos na última semana um conjunto de elementos que podem nos fazer entender esse assunto. De antemão, nós vimos que precisamos ser humildes com a Escritura, sermos íntegros com a Escritura. Precisamos ter um espírito quebrantado, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá oportunidade aos humildes de entrarem na sua presença. Logo, um conjunto de atitudes são pré-requisitos para que você de fato tenha uma experiência transformadora e de condução do Espírito Santo. Há tesouros espirituais guardados dentro da palavra de Deus. De modo que a racionalidade ela não nos trará o verdadeiro conhecimento das Escrituras. A racionalidade ela irá, do contrário, irá nos limitar. Se não formos a Escritura com o desejo de praticar, como fala Tiago, ser de praticantes da palavra e não somente ouvintes, nós certamente iremos estar em maus lençóis. Outro texto que é chamado a atenção aqui na lição de hoje está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Veja como que ao mesmo tempo que o apóstolo ele fala que esse processo de santificação, de transformação é de Deus, mas ao mesmo tempo ele diz, ponha em ação a salvação com temor e tremor. Ou seja, nós iremos sentir essas coisas. Nós temos que entender que conhecer a Deus também é sinônimo de decidir. Não podemos ter uma visão unilateral como sendo uma coisa que cai do céu, a santificação, como se nós não tivéssemos que decidir a cada dia aceitar aquilo que Deus está colocando em nosso coração. É uma sinergia o processo de salvação e não um processo unilateral sem qualquer forma de colaboração no sentido de aceitação do homem. Nós temos que tomar decisões. Essa luta ela não pode ser terceirizada ou ignorada. Então o autor ele tenta trazer essa dimensão da prática e da dependência do Espírito no momento em que nós estamos estudando. Ele novamente retoma esse assunto da humildade quando a gente está lendo, que somente assim os anjos de Deus ficam ao nosso lado, que isso é um requisito para que nós de fato sejamos impressionados pelos anjos, pelo Espírito Santo. Que ele retoma a ideia de Coríntios, na 1 Coríntios, quando Paulo fala que somente o homem espiritual, o homem que é conduzido por Deus, ele é capaz de discernir as coisas, Aí, de certo modo, esse texto de Paulo lá em Coríntios, ele está conectado com João, capítulo 3, quando fala de Nicodemos, que Nicodemos tinha que nascer de novo, tinha que nascer do alto, porque ele não conseguia discernir as coisas, Falando acerca dessa teologia de Cristo, de que o reino é muito mais do que a razão, o reino é uma sabedoria que vem do céu, que Deus dá àqueles que desejam ardentemente cumprir a sua vontade. Logo, salvação e obediência elas não são coisas opostas, O amor a Deus que Deus coloca ele exercido, se me amares guardareis os meus mandamentos. E essa sinergia, para que ela continue, você precisa colaborar e procurar cada dia atestar essa salvação através de uma atitude de pôr em ação a salvação com temor e tremor. Eu convido vocês hoje a viver a santidade de Deus. Eu convido vocês hoje a novamente
tentar pensar um conhecimento bíblico, pensar um amadurecimento teológico alinhado à santidade, alinhado a essa vontade de viver o ideal de Deus, porque sem santidade ninguém verá a glória do Eterno. E a santidade não é uma coisa que você vai atingir quando alcançar a perfeição, não. A santidade também é uma decisão diária de se entregar nas mãos de Deus. Santidade tem a ver com essa separação, quando você diz que você é de Deus e não desse mundo. Então, somente assim é que de fato você estará vivendo esse processo de construção da verdadeira sabedoria, né? Como dizia o Salomão, né? A verdadeira sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Isso é o dever de todo homem. Então, até mais, um abraço e que Deus os abençoe a ter a cada dia em sua mente a palavra de Deus e a vivê-la com o auxílio do Espírito Santo. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.